E agora, com muita informação, nós vamos a um giro de repórteres via Skype. Quem fala com a gente agora, Fábio? Agora é o nosso repórter Sérgio Everton. Bom dia, Sérgio. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Priscila. Bom dia, Fábio. Mandou bem, hein, Fábio? Fábio tá bem. 89ª sessão ordinária, transmitida ao vivo pela Rede Alesp a partir das 2h30 da tarde. Tem toda a razão, viu, Fábio? Toda a razão. Né? São os trabalhos do nosso plenário. Inclusive, só para Fábio e Priscila, para continuar, né, para finalizar essa fala de vocês sobre o coronavírus. Ontem está falando de Europa, né, que a gente está vendo aí que está voltando realmente essa segunda leva, essa segunda onda, vamos dizer assim, né, do coronavírus. Eu ontem ouvi no jornal aqui uma infectologista falando, sabe de onde, Priscila e Fábio? De onde? Rio de Janeiro. Olha. Exatamente. O medo, né, da infectologista dessa nova onda do coronavírus já no Rio de Janeiro. A Priscila estava falando, na Europa vocês estavam falando, mas olha, a coisa está complicada, viu? E essa infectologista falou do Rio ontem, Priscila. O Brasil, né, se a gente piscar, a gente segue ali o caminho dos Estados Unidos, né? Por isso que precisa tomar cuidado. É a avalanche dessa segunda onda. Você comparou, eu estava te ouvindo agora, né? Você falando da gripe espanhola, né? A gente está falando de mais de 100 anos atrás, né? Mais de 100 anos. É complicado, né? Porque naquela época, imagina, a gente não tinha, né? Não se tinha a tecnologia que se tem hoje, né? Para a produção de uma vacina. Então, quais foram os cuidados? E se levou mais, parece, se eu não me engano, mais de 2 anos, né? Para que a vacina fosse desenvolvida. E as pessoas, é isso que as pessoas precisam entender sempre, né? Que é o que vocês falaram agora, o cuidado, né? Sempre usar álcool gel, a máscara. E na época, a gripe espanhola, eu li muito sobre isso, né? Impressionante como eles se protegiam, já com máscara, com tudo. Porque não tinha, imagina, mais de 100 anos atrás, Fábio e Priscila, né? Quer dizer, a tecnologia que tem hoje não tinha nem como se pensar ou se imaginar, né, naquela época. E eles conseguiram sair disso, né? Levou 2 anos e pouco, para que a vacina fosse feita, né, para poder, né, acabar com a gripe espanhola. Então, a gente precisa realmente se cuidar mesmo, entendeu? Proteção é o melhor remédio, né? Como se diz em qualquer tipo de doença, né, Priscila e Fábio? A prevenção é o melhor remédio. Isso é verdade, né? Mas eu vou falar aqui do nosso plenário, né, de ontem, segunda-feira. Segunda-feira, geralmente, é um dia um pouco mais tranquilo no plenário, né? Os deputados, tem muitos deputados, os deputados que trabalham, que são de fora daqui de São Paulo, têm suas bases, né, no interior, então, segunda-feira é um dia mais tranquilo no plenário. Tanto que ontem, quem presidiu, inclusive, né, que é a sessão que é mais, né, elas reclamam, inclusive, as deputadas com toda a razão, né, mas quem presidiu ontem foi a deputada Janaína Pascoal, né? Então, eles sempre brincam lá, nossa, uma mulher já na presidência hoje dos trabalhos no plenário, né? E a deputada comandou muito bem, né, a sessão plenária, e teve aí 3 deputados, 4 deputados que subiram à tribuna, e um deles foi o deputado Castelo Branco, né? O deputado Castelo Branco foi mais os comentários, né, dos deputados, porque no pequeno expediente, para que o telespectador entenda, os deputados têm 5 minutos, né, para a fala deles, de temas livres, né? Temas aí que interessam também a população aqui do estado de São Paulo. Então, o pequeno e o grande expediente, né, eles são usados no plenário para isso, né? Depois, a partir das 4h30 da tarde, começa a ordem do dia e aí sim entram os projetos de lei, né, para serem discutidos, votados, enfim. E o deputado Castelo Branco tem feito, viu, Priscila e Fábio, visitas, né, a algumas cidades aqui de São Paulo, para saber como é que andam as cidades, né? As necessidades delas também, né? O que precisa. E ele teve em Campinas, né? Essa semana agora, semana passada, melhor dizendo, no Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher, né? Que foi inaugurado, olha, em 1986 e foi idealizado para ser hospital, viu, Priscila, da mulher em Campinas, né?
o deputado lembrou que um dos idealizadores desse hospital foi José Aristodemo Pinotti, que foi secretário de Saúde e também foi deputado federal, né, aqui por São Paulo. E, de acordo com o deputado, o Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher, ele realiza, só para vocês terem uma ideia, o deputado trouxe essas informações ontem no plenário, 100 mil atendimentos, Priscila, ambulatoriais por ano, 15 a 20 cirurgias por dia, né? Olha só que maravilha, né? E de acordo, isso por dia, a média aí de 200, olha, Priscila, a média de 250 partos por dia também. Né? É muita coisa, né, Fábio e Priscila? O atendimento engloba aí 42, por exemplo, você tem Campinas, mas você tem, né, as cidades adjacentes, né, o entorno que tem as cidades aqui em Campinas, lá em Campinas. Engloba 42 municípios e quase 5 milhões de pessoas. Campinas acaba sendo o centro daquela região, né, Sérgio? Oi, Fábio? Campinas acaba sendo o centro daquela região, né? Exatamente. É impressionante, né? Você tem que falar das cidades do entorno de Campinas. Olha, são 42 municípios, né, Fábio? Que engloba aí, né, que cercam aí a cidade de Campinas. Então, um atendimento de quase 5 milhões, né, de pessoas. É muita gente, né? É uma infraestrutura gigantesca, mas que, segundo o deputado, né, já é pequena em função da demanda. Olha aí, viu, Fábio, que a gente estava falando agora, em função da demanda da região metropolitana lá de Campinas, né? Quer dizer, o que você disse agora, né? A gente tem que lembrar disso. Tanto que na época do começo do coronavírus, né, Campinas foi uma das cidades que ficou mais lotada, né, de atendimento, no atendimento a pessoas infectadas com coronavírus, de internamento, né? Chegou a um ponto que estourou, explodiu tudo, não tinha mais, né, como internar pessoas, né, para cuidar do coronavírus. Por quê? Porque engloba cerca de 42 municípios aí no entorno de Campinas. Então, é muita coisa, é muita gente, né? E Campinas chegou a ficar abarrotada de pessoas nos hospitais, né? Quer dizer, foi complicado. Aí começaram a distribuir, né, para São Paulo, vindo para São Paulo, porque não tinha mais condições, né? Campinas, os hospitais em Campinas não tinham mais condições de receber mais ninguém, né, de tão lotado que estava no começo aí do coronavírus. E depois, quem usou a tribuna foi o deputado Major Meca. Ele falou do suicídio, né? Isso tem acontecido, viu, Priscila e Fábio? Não só em São Paulo, como no Brasil inteiro aí, suicídio de policiais, né? Tanto militares quanto policiais civis. E ele citou, né, 2 suicídios aí no último final de semana, né, aqui em São Paulo. E, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Estado lidera, olha só, o ranking de policiais vítimas de suicídio aqui no Brasil. Né? É uma pressão muito grande ser policial aqui no Brasil, né, não, Sérgio? Exatamente. Não é fácil, cara. Não é fácil. E bandido, né? Mesmo se você não tiver uniformizado, Fábio, basta eles desconfiarem que você é policial, né? Mesmo a paisano. Imagina encontrando uma arma com um policial, mesmo ele estando a paisano. Os bandidos, eles matam mesmo. Sim. É impressionante. E o deputado também, além do suicídio, né? Porque é uma pressão muito grande, como você falou. O deputado citou muito isso, preocupado com isso, né? Ele disse que é um cenário extremamente preocupante e muito triste. E é uma grande verdade, né, o que o deputado disse. Então, ele quer, né, participar, que façam aí, que as autoridades façam fóruns, né, para se debater essa situação com especialistas aí da área, né, de psicologia, psiquiatria, porque precisa realmente, né? Os policiais chegam a um ponto, né, que a cabeça começa a não funcionar. Imagina para dormir, entendeu? Acorda completamente, né, com a cabeça preocupada o tempo todo ali, sofrendo, né, vendo situações em que muitas vezes eles não podem fazer nada. E isso afeta muito, né, a mente, a cabeça dos policiais. Por isso acaba acontecendo esse tipo de coisa. Eu fico imaginando, Sérgio,
policiais em São Paulo e no Brasil inteiro. Oi. Sérgio, eu fico imaginando um policial que trabalha numa das grandes cidades brasileiras, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, né? Uma metrópole. Então, depois de um dia de expediente, que você tem que, muitas vezes, ali combater o crime, às vezes troca de tiros, e você chega em casa, tá a sua família ali, você tem que dar atenção para sua esposa, seus filhos, o nível de estresse que esse profissional não chega em casa, e eu imagino que o acompanhamento psicológico tem que ser constante mesmo e bastante importante para esse profissional. Não, e fora, né, o Fábio e Priscila, não só o policial em si, mas isso afeta a família inteira. Imagina a mulher, os filhos, né, ficarem em casa imaginando que o pai, né, policial, não sabe se vai voltar ou não para casa, se vai ser morto, né, se vai tomar um tiro na rua, porque você está sujeito a tudo, né? E nesse momento também tem a questão da contaminação, né? Muitos policiais ali no ainda enfrentamento também, da violência ainda estão vulneráveis, né? Olha, é o que eu tenho hoje para falar, tá? Nesse resumo aqui do plenário de ontem, mas lembrando aos nossos telespectadores, né, mais uma vez, como já disse o Fábio, né? Você fique ligado aí que hoje já é um dia, né? Que você tem colégio de líderes, terça-feira, enfim. Então, é um dia mais movimentado no plenário, né? Hoje, provavelmente, tem aí projetos de lei para serem discutidos, votados, terça-feira, né? Hoje é um dia muito bom no plenário. Então, você, telespectador, ouvinte aí da nossa Rede Alesp, fique ligado aí, portanto, que o plenário de hoje, lembrando aí, como o Fábio disse, começa a partir das 14h30 da tarde, né? Transmissão ao vivo, né, da nossa Rede Alesp, ok? É isso aí. Que eu tenho para falar hoje. Sérgio Everton, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp, hein? Imagina. Obrigada, Sérgio. Ótimo dia para você.